Então, pessoal, dando continuidade aqui nas últimas aulas nós estávamos mexendo, né, na classe DAO cidade, e aí nós fizemos o método incluir, que é aquele que inclui uma cidade no nosso banco. Então ele cria o SQL, faz aqui a vinculação, né, dos dados e depois pede para executar de fato esse comando lá. E aí ele aciona a classe conexão para fazer isso, né? Beleza. Hoje nós vamos fazer o getList. Então vou tentar fazer também um pouco adaptado a esse getList aqui do Java, tá? Para a gente fazer com uma um pouco de semelhança, né? Vai ficar um pouquinho diferente, mas dá para a gente aproveitar algumas coisas. Beleza. A estrutura da classe eu não vou explicar, que a gente já falou sobre ela antes. Então já vou direto naquele ponto, mas se alguém tiver dúvida, pode me perguntar. Beleza. Olhando aqui, então é esse método, né, que nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos fazer isso aqui. A primeira coisa que ele faz é colocar o SQL dele. Então nós vamos colocar nosso SQL também, nós vamos precisar. Select asterisco from cidade. Beleza, nosso SQL está pronto. Nós vamos criar. Tá. Esse método ele devolve uma lista, tá? Dentro dessa lista, cada posição é um objeto cidade. Dá para a gente fazer isso também, mas eu vou fazer aqui retornando um array direto. A gente faz um código mais curto e depois, se a gente quiser, a gente transforma em um array de objeto cidade. Mas eu vou retornar por enquanto só um vetor mesmo, com todos os dados, na verdade uma matriz, sendo que cada linha é uns dados. Isso porque nas próximas aulas eu quero discutir com vocês um pouco sobre vetores em PHP, que tem algumas particularidades. Então eu vou aproveitar essa temática aqui. Beleza. Nosso SQL está ali. O nosso resultado, por enquanto, desculpa, o nosso resultado, por enquanto, na linha de cima, lista, vai ser um array vazio, tá? Isso aqui, ó, array, cria um array vazio, beleza? Dizendo que é um array. Tem várias formas de criar array, mas não vou comentar agora não. Beleza. Ali a gente tem, então, a variável lista como sendo um array vazio. Depois disso, o nosso try-catch, caramba, o nosso try-catch aqui, dentro desse try-catch, nós vamos pegar a conexão, né? E fazer a preparação do SQL através dela. Nós já vamos fazer direto aqui. Nós temos esse método lá. Se vocês não lembram, vocês podem conferir lá na classe de conexão. Nós criamos um método de preparar SQL lá. Recebe conexão get prepared statement. E aí nós vamos passar esse SQL para ele. Então ele vai processar aquele SQL para fazer a preparação dele para que a gente possa executar na sequência. Né? E aí ele faz essa preparação, ele verifica algumas coisas, vê se é um SQL seguro e tal. Beleza. Como nós não temos nenhum parâmetro nessa consulta, nós não temos que fazer aqueles bind value, né? Igual nós fizemos aqui. Nós não precisamos fazer nenhuma vinculação de parâmetro, porque essa nossa consulta não tem parâmetro. Inclusive, a parêntese. Quando a gente tem uma consulta que não tem nenhum parâmetro, a gente pode até mesmo executá-la direto do objeto de conexão, ao invés de fazer essa preparação, tá? Porque, teoricamente, é um SQL mais seguro. Como ele não recebe nenhum parâmetro vindo do usuário ou vindo de outro lugar, ele não é tão perigoso assim. Então, dá para você executar direto. Mas nós vamos fazer com o mesmo padrão que a gente está fazendo nos outros, para não confundir. Mas aí quem tiver já dominando melhor e quiser dar uma olhadinha, pode ficar à vontade. Beleza. Nosso comando está preparado. Aí a gente vai executar. Quando a gente executa, a execução aqui do nosso
comando preparado retorna verdadeiro ou falso, tá? Diferente lá do Java, que ele retorna um objeto com o resultado. Aqui no Java ele retorna um objeto com um resultado e depois a gente pega os dados de dentro desse objeto. Aqui no PHP, a execução vai retornar só verdadeiro ou falso, dizendo se conseguiu ou não executar, e a gente pega os resultados de dentro do mesmo objeto que fez a execução. Então, esse mesmo objeto aqui também vai ser usado para a gente capturar os dados lá dentro. Beleza? Então, só vou executar aqui, eu não vou capturar o verdadeiro ou falso dele, porque eu não tenho interesse agora, mas se você quiser capturar para poder dar uma resposta aí de dar uma mensagem, dar alguma coisa para o usuário, você pode, tá? Inclusive, se quiser colocar dentro de um if, eu só vou fazer direto aqui. PST execute. Então, eu vou executar o meu SQL e depois da minha execução, eu vou então pegar o resultado, tá? Bom, essa aqui é a lista toda e eu estou mandando um array inteiro para quem chamar isso, eu já posso usar um método chamado fetchAll desse mesmo objeto que me dá essa lista inteira na forma de array. Se eu quisesse pegar um a um, eu poderia colocar isso dentro de um laço de repetição também, tá? Nós vamos, depois que eu falar do vetor, eu vou dar uma passadinha nos laços de repetição, que aí a gente trata isso, mas por enquanto não. Então, o que eu vou dizer? Lista recebe, de dentro desse PST, eu vou retirar os meus dados. PST fetch ch all. Então, isso aqui pega todo o conjunto de dados que veio da consulta, tá? Na forma de uma matriz com linhas e colunas, igual a esses dados estão armazenados lá no banco, igual entre aspas. E a gente tem que colocar um parâmetro aqui. Para que esse parâmetro serve? Ele serve pelo seguinte: aqui no PHP, o nosso vetor ele pode estar, vou até adiantar, vou precisar adiantar por causa desse ponto. O nosso vetor ele pode estar indexado por número, né? 0, 1, 2, 3, igual nas outras linguagens. E ele pode também estar indexado por nome. Por nome. Então, ao invés de eu ter 0, 1, 2, 3, 4, eu posso ter vetor na posição nome, vetor na posição sobrenome, vetor na posição endereço, vetor na posição CEP, vetor na posição idade, enfim. Eu posso, por exemplo, pegar os campos que eu tenho de um determinado banco de dados, de uma determinada classe de modelo, e criar um vetor utilizando isso como os índices do vetor. Tá? E quando eu busco os dados do banco, é uma situação em que isso é bastante utilizado. Por quê? Vai vir uma matriz, certo? Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. E aí, eu dentro de cada linha vão vir os dados, certo? Aí esses dados dentro de cada linha, eles vão vir também como 0, 1, 2, 3, as colunas vão vir como 0, 1, 2, 3, ou as colunas vão vir como os próprios nomes das colunas lá do banco. Quando eu falo fetch assoc, eu estou querendo dizer que eu estou querendo usar os próprios nomes das colunas. E outras opções aqui me permitem usar por índice, tá? Deixa eu vou abrir o Excel aqui rapidamente. Eu vou tentar ilustrar isso aqui um pouco melhor. Eu não estou no Windows, eu estou no Linux. É Calc. Bom, digamos que eu tenha uma tabela no banco
cidade mesmo. Aí, ela tem código, nome e UF. Acho que não sei se são só isso. Quando eu uso minha matriz, pode ser assim, ó. Linha, coluna. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. E aqui a coluna pode ser 0. Deixa eu colocar aqui em cima. 0, 1, 2. Deixa eu centralizar isso daqui um pouquinho. Beleza. Isso aqui são as colunas. E aí, eu posso ter o seguinte. Na minha linha 0, né? Digamos que isso aqui seja o ID, isso aqui seja o nome, isso aqui seja o F. Eu posso, então, dizer, por exemplo, sei lá, ID aqui será 25, 35, desculpa, 26. Se o seu ID for autoincremento, ele vai estar assim, né? 1, 2, 3, por exemplo, 4. Se o ID for autoincremento, ele vai estar assim. Cadê onde que eu tenho aqui? As bordas. É bem diferente esse calc do Excel, tá aqui. Beleza. E aqui na coluna que vai ser o nome, digamos que tem aqui, ó. Guanhães, coluna, Virginópolis, Virginópolis e Peçanha. O F, MG, MG, MG e MG. Ok. Aí a pergunta é o seguinte: se eu quiser acessar esse dado aqui, por exemplo, eu faço assim, ó. O nome da matriz, né? Digamos que ela esteja numa variável chamada matriz, eu faço assim. Posição, se eu quero acessar essa, posição 1, 1. Não é isso? E qualquer outra posição que eu quiser acessar aqui, eu coloco o índice da linha e o índice da coluna, certo? Só que no PHP a gente pode fazer de outra maneira também. Ela também pode ser assim, ó. Ao invés de a gente colocar os índices, a gente coloca os nomes mesmo, como índice. Olha que legal. Em PHP a gente pode fazer isso. E aí, se eu precisar acessar alguma coisa, eu posso fazer assim, ó. Se eu quiser acessar esse mesmo lugar aqui, ó, vai ser linha 1, qual coluna? Coluna nome. Olha que beleza. Então, eu tenho essa liberdade de usar nomes como índices para os arrays, tá? Isso aplica no vetorzinho básico, aplica também em matrizes e assim vai. Aqui é só para justificar aquilo lá, eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou gravar uma aula só sobre isso mais para frente. Beleza, então, quando eu fiz aqui aquele parâmetro, a SOC, eu estou dizendo que eu quero o resultado dessa maneira, tá? Que eu quero o resultado dessa maneira, indexado pelo pelo nome das colunas. Eu poderia querer o resultado somente assim também. Aí eu passaria um parâmetro diferente. Estou querendo que eu quero esse aqui, porque vai ser útil na hora de eu acessar esses dados. Beleza?
Já joguei aqui na minha lista. Eu tenho aqui uma exceção que pode dar também. PDO exception. Cifrão E. E aqui só vou mostrar mesmo a mensagem da exceção. Dependendo da situação, a gente tem que garimpar algumas, dependendo do erro que estiver dando, a gente não estiver conseguindo encontrar, a gente pode dar uma garimpada melhor nesses erros, mas para nós aqui é o suficiente. E aí eu vou dar um return na lista, né? Se a gente não tiver conseguido executar, se tiver dado alguma exceção, essa lista vai retornar essa variável aqui que está com um array vazio. Então a gente pode verificar aí, na hora que a gente for utilizar o resultado disso, né? Se a gente precisar verificar se o array está vazio ou não, a gente pode usar essa ideia. O array vai ter dados se a gente conseguiu executar, mas se não conseguiu executar, o que vai ser retornado é um array vazio. Mais ou menos igual que estava aqui, né? Se a gente tiver dado algum problema nessa execução, a gente retorna essa variável que está com o array list vazio também. Ok? Pronto por aqui, nós vamos testar. Para eu testar, eu vou lá no index e vou só chamar isso daqui, tá? Não vou, por enquanto, gerar HTML para a gente ver, não. Só vou testar para ver se isso aqui está funcionando, que aí, apesar do código ser pequeno, envolveu alguma complexidade, então eu não vou colocar mais coisa. Vou lá no index e vou testar. Vou deixar as mesmas coisas que estavam aqui, eram outros testes, não vou tirar, não. Mas vocês podem também tirar alguma parte dele que vocês considerarem desnecessário. O que eu vou fazer? Então, eu vou chamar o getLista, né? Já tem um objeto criado aqui, ó. Vou usar o mesmo. Cidade getLista. O que isso me retorna? Isso me retorna uma matriz, né? Para eu mostrar essa matriz, eu precisaria de um laço de repetição. Para eu mostrar do jeito que eu quero mostrar, colocando algumas coisas específicas, tá? Mas, se eu não quiser fazer uma demonstração elaborada, se eu só quiser dar uma espiada no conteúdo dessa matriz, o PHP tem algumas funções que me permitem isso. Ele vai me mostrar o conteúdo da matriz, vai jogar lá na tela para mim, da maneira que ele quiser estruturar. Eu não vou ter liberdade de mexer. É o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou usar a função chamada print R, que ela serve para a gente mostrar alguma matriz, algum vetor, sem ter que fazer laço de repetição nele, tá? Aí o PHP vai meio que jogar ela na tela para a gente, sem nenhuma formatação. Então é isso que eu vou fazer. E agora eu vou lá no meu navegador testar. Vou dar um F5 aqui. Tá aqui, ó. Ah, tá. Eu vou fazer mais uma coisinha só para ele ficar uma linha debaixo da outra, tá? Eu vou colocar aqui uma tag. Então, o meu PHP está gerando esse HTMLzinho aqui, ó, pré. O que essa tag pré faz? Faz com que o conteúdo que estiver entre a abertura e o fechamento dela sejam escritos da mesma maneira que foram gerados. Então, se eu quiser, lá no HTML, por exemplo, se eu escrever um monte de palavras, dando tab, colocando um monte de espaço entre, na hora que o navegador for mostrar, ele retira esse excesso de espaço. Mas se eu colocar uma tag pré antes e uma tag pré depois, aí o PHP respeita esses espaços. Tá? Esse print R coloca algumas coisas uma embaixo da outra, mas o navegador vai botar tudo uma na frente da outra. Quando eu coloco essa tag pré, eu estou dizendo para ele respeitar essa estrutura que o print R gerou. Vocês vão ver a diferença aqui. Um F5 de novo. Tá. Então, aqui está a minha lista de cidades que está no banco. Ó. Na posição 0, eu tenho um array. A leitura aqui não é muito boa, na posição, mas é mais ou menos isso daqui. Ó. Na posição 0, como é uma matriz, né? A posição 0, ela por si também é um array. Tá? A posição 0, ela por si é um array. Uma matriz é como se fosse um array de array, ou um vetor de vetor. Né? Na posição 0, eu tenho esse vetor. E o que tem dentro desse vetor que tem na posição 0? Um outro vetor. E o que tem dentro desse vetor?
Na posição código é aquilo que eu tinha falado, ó. Na posição código eu tenho 1. Na posição nome eu tenho capelinha. Na posição UF eu tenho RJ. E aí, na matriz, na posição 1 eu tenho outro array, que já é outra cidade. Na posição 2 e assim sucessivamente. Então, esses aqui são as posições das linhas da matriz. E isso aqui são as posições das colunas da matriz. Deixa eu só ver se eu lembro aqui qual que é a outra. Acho que é FET_NUM, que vai me dar, se eu não estiver enganado, indexado por número, tá vendo? Então, desse jeito eu tenho as linhas da matriz como número e as colunas da matriz como número também. E aí, se eu não lembrar como que é no banco, eu não sei que isso aqui é ID, não sei que isso aqui é cidade, não sei que isso aqui é a UF. E aí, deixa eu voltar aqui para a SOC, né? Aqui passa a ser a UF. Beleza, pessoal. Então é isso para hoje, tá? Fazer o get lista lá e testar para ver se está funcionando, fazendo aquelas entidades daquele banquinho que a gente está fazendo de teste lá, tá? Então é isso. Bom trabalho aí para vocês, boas aulas. Vou finalizar aqui a gravação. Acabou ficando um pouco grande porque a gente foi explicar um pouco de vetor, tá? Me desculpem aí.